ontem nós soltamos no vídeo anterior uma fala do Alexandre de Moraes que jogava por terra toda esta história de golpe de Estado, de fake news e deixou o Alexandre de Moraes na berlinda. E olha, eu acho que o Alexandre de Moraes tinha que ser tutelado pelos outros juízes. Eu entendo que ele tinha 4 juízes auxiliares no seu gabinete, não era à toa, porque se deixar o homem falar, ele entrega o ouro. E foi o que ele fez. Ele entregou o ouro nessa última audiência onde estava julgando o 4º núcleo, né, dos integrantes que estavam sendo acusados de tentativa de golpe. Bem, o que foi que ele falou praticamente, João, que você está chamando a atenção para isso? Bem, a gente fez uma explanação longa aqui até chegar na fala dele. Mas aí a turma falou, João, mas isso é muito sério. Dá ênfase para essa fala dele, porque o que ele falou é muito importante. Ninguém vai até o fim do seu vídeo, às vezes muita gente para no meio. Então vamos colocar no começo do vídeo o que eu coloquei ontem no final do vídeo. Só que ontem a coisa foi mais fundamentada, tá certo? Mas hoje vocês vão ver de primeira mão aqui, ou de segunda mão, né? Ou de terceira mão, porque ele falou, né, no STF, enquanto julgava os indiciados. Ele falou que a urna eletrônica não deu certo. Ele falou que a urna eletrônica não funcionou direito. Ele falou que teve coisas erradas na urna eletrônica e que não dava para saber quem ganhou as eleições. E ele falou que ele não anulou porque ele não achou que deveria anular. Mas ele falou isso mesmo, João? Falou. Ele detonou o processo eleitoral. Ele fez um esculacho, sem querer, sem perceber. Ele acabou com tudo que ele construiu ao longo desse tempo todo, criando esse inquérito da fake news para proteger o sistema eleitoral, para proteger a urna eletrônica, e ele mesmo chegou e confessou. Olha só, e aqui é ele falando como testemunha, hein, gente? Ele estava lá como testemunha, porque ele é parte do processo. E ele foi arrolado como testemunha por um desses, né, réus que estão sendo julgados no STF. Olha a pérola que o Alexandre de Moraes falou. Desinformação essa, e também é importante relembrar, desinformação que não foi relevante, porque parte dela, e depois eu vou narrar aqui os elementos probatórios detalhadamente, parte dela serviu para tentar incitar parcela do eleitorado contra a justiça eleitoral ao dizer que havia problema nas urnas eletrônicas. Coincidentemente, havia problema nas urnas, em 47% das urnas eletrônicas, onde um candidato teve menos voto. Nas outras urnas eletrônicas, tá tudo bem. No momento em que eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinei o aditamento da petição, pedindo, então, se pedir anulação da eleição presidencial, que também houvesse anulação das eleições proporcionais, aí não, a urna estava boa para deputados, senadores, governadores e deputados estaduais. Não estava boa para presidente da República. Entenderam? Vocês entenderam o que ele falou? Ele falou que foi mostrado para ele que a urna deu problema. Que nas urnas antigas o Lula ganhou com a diferença razoável. Nas urnas novas o Bolsonaro ganhou com a diferença razoável. Mas se misturasse todas as urnas, não dava para saber quem ganhou. Por quê? Porque as urnas estavam misturadas, né? As que foram construídas de 2020 para cá foram as novas. Nessa, o Bolsonaro ganhou. Nas que foram construídas de 2015 para trás, o Lula ganhou. Então, quando mistura todas as urnas esparramadas pelo território nacional, você não sabe, né, quem foi os eleitores. Se estava tudo no Nordeste, estava tudo no Sul. Enfim, não dá para saber quem ganhou. Por quê? Porque essa inconsistência mostra que houve uma manipulação dos votos. E aí o Alexandre de Moraes, diante dessa denúncia, apontada pelos técnicos contratados pelo PL, ele falou, bem,
Então vamos anular a 1 e a 2 por causa dessa falha no processo eleitoral? Aí o PL falou, não, anula só o segundo. Aí falou, então não vou anular nada. Desde quando um partido político é que tem que dar ordem para anular alguma coisa? Quem tem que mandar anular é a Justiça Eleitoral, é o juiz eleitoral. Então, diante do fato que foi colocado para ele uma prova consistente de que tinha ali uma inconsistência, que mostrou uma irregularidade, que não dava para dizer, na verdade, se aquilo foi fraude ou não, o que ele faz? Ele ignora o problema, ignora a irregularidade, ignora a anomalia, ignora a inconsistência e dá uma banana para o PL. Como se o PL fosse o juiz da causa. E não é. O juiz da causa é o presidente do TSE. E era ele que tinha que anular a eleição. Não tinha que tomar bênção para Valdemar da Costa Neto, não. Ou seja, ele tomou ciência que sim, teve fraude na urna ali, porque deu aquela inconsistência e aquilo ali prova que houve maracutaia que estava irregular. Aí ele olhou aquilo e falou assim, bem, como é que é? Aqui o Lula ganha, aqui o Bolsonaro ganha. Mas aqui, peraí, essa urna antiga está de um jeito, essa urna nova está de outro. Ó, tem alguma coisa errada aqui. O que eu faço? Eu anulo ou não anulo? Não anulou. Então foi apresentado para ele uma falha no processo eleitoral e ele não anulou. Olha só que aí ele fala, vamos voltar aqui, ó. Ele não anulou. Aí você pergunta para ele, então mostra por que você não anulou. Mostra por que deve valer essa fraude que você entendeu que houve. Explica isso para a população. Mostra o boletim, mostra essa auditoria e diga por que você decidiu não anular as eleições. Vamos repetir para vocês entenderem isso. Desinformação essa, e também é importante relembrar, desinformação que não foi relevante, porque parte dela, e depois eu vou narrar aqui os elementos probatórios detalhadamente. Eu espero esses elementos probatórios detalhadamente para dizer que estas urnas não foram adulteradas. Continue falando. Parte dela serviu para tentar incitar parcela do eleitorado contra a Justiça Eleitoral ao dizer que havia problema nas urnas eletrônicas. Coincidentemente, havia problema em 47% das urnas eletrônicas, onde um candidato teve menos voto. Nas outras urnas eletrônicas, tá tudo bem. No momento em que eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinei o aditamento da petição, pedindo, então, se pedir anulação da eleição presidencial, que também houvesse anulação das eleições proporcionais. Por que você não anulou? Se você teve ciência do fato, você tomou conhecimento da fraude, você tomou conhecimento da inconsistência do problema. A autoridade para anular não era do presidente do PL, não era do presidente do PT. Eles não eram juízes, eles eram jogadores. É a mesma coisa de você chegar para o jogador que meteu a falta lá e falou assim, você quer que eu marque o pênalti ou não? Não é, o juiz não é o jogador. O juiz é o árbitro. Quem estava de árbitro? Era você. Então você viu que houve pênalti e decidiu não marcar. Foi isso. Então você burlou, você fraudou o processo eleitoral. E aí a turma ficou chateada com você porque você não anulou as eleições? Explica por que ele não anulou as eleições. Não é porque não teve fraude. Teve fraude. Mas olha o motivo que ele usou para passar por cima da fraude e não anular as eleições. Aí não, a urna estava boa para deputados, senadores, governadores e deputados estaduais. Não estava boa para presidente da República. Ué, se não estava boa para o presidente da República, não estava boa para nada. Se deu problema para todo mundo. Tinha que anular tudo, primeiro e segundo turno, rapaz.
Você tinha que ter anulado o primeiro e o segundo turno, porque você acabou de confessar que foi mostrado para você que sim, tinha um problema na urna. Agora você quer processar o cara aí porque ele achou o problema e não porque você não cancelou o processo por causa do problema que ele achou. Esse é que é o problema seu, Alexandre de Moraes. Você julgou essa turma toda aí, essa turma toda do STF aí, essa primeira turma aí toda na lama, porque você levou essa turma toda nesse imbróglio todo, criou esse negócio de fake news contra... E você está mesmo falando. Mas o que aconteceu para acontecer essas inconsistências? E o próprio Alexandre de Moraes vai explicar o que aconteceu durante o processo eleitoral que vai justificar essa inconsistência. Ele é quem está jogando a lenha na fogueira, não é nenhum outro. Se você colocar o Alexandre de Moraes na fake news, ninguém fez mais do que ele, do que agora essa fala dele. Presta atenção. A urna eletrônica veio exatamente acabar com essa corrupção que havia. E foi sendo aperfeiçoado. Biometria, que infelizmente só não pôde chegar esse ano eleitoral 100% em virtude da pandemia. Mas porque 8,9 milhões de eleitores no primeiro turno não sabiam que a sua biometria estaria lá, porque não tinham feito a biometria no Tribunal Regional Eleitoral. Mas sim, Detran e INSS, quando chegaram, a biometria estava, aquilo de perguntar o que aconteceu. O que aconteceu? Qual é o rolo? Olha, o que eu estou entendendo que aconteceu é o seguinte: o TSE adotou o seguinte método: quem fez biometria chega lá na maquininha, bota o dedo e aparece os seus dados. Quem não fez a biometria, o TSE importou de outros órgãos as informações da sua digital. Só que isso não funcionou direito. O que os mesários informaram é o seguinte: mesmo não tendo feito a biometria, você tem que fazer 4 tentativas de colocar ali os seus dedos. Faz com um, faz com outro, faz com outro, faz com outro. A lógica, né? Não funcionou. Isso. O presidente da mesa autoriza você a votar. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Quem atuou no interior, vale para a capital também. Eu fui promotor eleitoral em Aguaí. Olha, então o problema vale para o mesário. O problema é do mesário, né? Você mesmo falou que o mesário pode, com o digital dele, abrir a urna e votar no lugar de quem votou, votar 10 vezes, aquela coisa toda. Então, o problema é do mesário. Tá bom. Se o problema é do mesário, não é da urna. Isso vale para o voto impresso, isso vale para o voto eletrônico. E como deu esse barulho todo aí na biometria, que mais de 8 milhões e papá não conseguiram colocar a sua biometria, vocês não colocaram a biometria do pessoal, muita gente vai lá, coloca a biometria, não funciona, e quem que vai abrir a urna para ele votar é o mesário. Então, se o mesário tem um controle da urna eletrônica, que pode abrir a urna eletrônica, ele põe a urna debaixo do braço, vai para o cantinho ali e vota no lugar de quem não votou. Então, você acabou de detonar o sistema eleitoral todo, rapaz. Você tinha que estar na fake news, no inquérito das fake news. Continue vendo ele falando. Então, cidade perto, chegando em Minas Gerais, perto de Poços de Caldas, no ginásio, você tinha que ficar de olho, porque o mesário, o fiscal, pegava o biquinho de caneta, colocava aqui no punho, se não olhasse, dava um risquinho. Porque daí com 2 votos em 2 candidatos para prefeito, se anulava o voto. Tinha gente que comia voto. Se não olhasse, você dava um risquinho. Quer dizer que se não olhar para o mesário trabalhando, ele pode ir lá e fraudar. Então, se o mesário tem a senha da urna eletrônica, se não tiver ninguém olhando, se não olhar, ele pode ir lá e votar no lugar de outro. Então, como é que faz para o mesário votar sem que ninguém olhe para ele? É deixar a sessão eleitoral vazia. Como é que se deixa a sessão eleitoral vazia? Evite o eleitor de chegar cedo. Como é que se evita o eleitor de chegar cedo? Fazendo blitz
nos lugares onde tem mais facilidade de colocar o mesário para agir. E aonde que é isso? Vamos começar pelo Nordeste. E quem mandou fazer essas blitz? Foi você, Alexandre de Moraes. Então você contribuiu para que o mesário ficasse mais tempo sozinho na urna? Quem falou isso? Foi o Silvinei Vasquez, o operador da Polícia Rodoviária Federal. Vamos ver se foi mesmo. Se tem alguma coisa que fala sobre isso. Tá aqui, na coluna do Paulo Capelli. Silvinei diz à Polícia Federal que aumento de blitz no segundo turno foi pedido do TSE. Então você, ministro Alexandre de Moraes, que era o ministro do presidente do TSE na época, foi pedir para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal fazer blitz nesses lugares todos para poder facilitar o eleitor a não ir, quer dizer, dificultar a presença do eleitor, para que ninguém olhasse o mesário na hora que ele estivesse fazendo isso. Como você diz, o problema não é da urna, o problema é da pessoa. Mas vamos pensar numa coisa, como é que o Silvinei Vasquez sabia aonde eram os lugares que tinham que fazer esses monitoramentos para impedir que os eleitores votassem, chegassem a tempo para dar essa liberdade para o mesário fazer isso? Bem, eu estou supondo que isso seja uma estratégia sua, porque você é conhecedor do processo eleitoral e pedir para a Polícia Federal impedir a chegada dos ônibus, a gente começa a entender que por isso aconteceu essas anomalias. E aí o mapeamento dos lugares onde essas coisas poderiam acontecer seria onde estariam as urnas antigas, que era mais fácil do mesário fazer sem deixar rastros. Então, por isso que as urnas antigas, o Lula foi mais votado, e nas urnas novas o Bolsonaro foi mais votado. Então, sabendo disso, você talvez deu uma banana para o PL e falou: não vou anular nada, porque se eu for anular vai chegar em mim. Seria isso que a gente quer saber? Responde para a população. Será que é por isso que o Hugo Mota passou a perna no 6 aí e deu autonomia para a Câmara Municipal, para o trancamento da ação penal, para vocês não ter mais essa prerrogativa de querer passar por cima do Legislativo, porque vocês já abusaram demais? Será que a turma entendeu que o Alexandre de Moraes já não tem mais condição nem de fala ali, por causa dessa expressão que ele colocou? Então, esse é o comentário que a gente fez de ontem, da matéria de ontem, em que o Alexandre de Moraes tinha tudo para anular as eleições, porque ele tinha a prova da fraude na mão. Agora você entende por que ele não quis anular. Entendeu? Então tá bom. Isso aqui é uma tese que nós estamos defendendo através da Comissão Cidadã de Inquérito. Esse é o vídeo 576. Nós fazemos esses vídeos no nosso canal TV Del Rey. Se você não é membro ainda, se inscreva no nosso canal. A gente tem a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, onde a gente recebe doações de pessoas do Brasil inteiro, que estão aqui colaborando com a gente. Deixa eu fechar essas páginas aqui. Aqui as blitz no Nordeste. Então, a gente espera contar com a presença de todos vocês nos comentários. Se puder curtir para cima ou para baixo, não interessa. O importante é que você debata sobre isso. A gente quer saber a sua opinião sobre isso. Então, a pergunta é: por que Alexandre de Moraes não anulou as eleições de 2022? Nem o primeiro, nem o segundo turno. Sabidamente que ele tinha em mãos a prova material que sim, apareceu fraudes e foram identificadas as irregularidades, e isso foi colocado para ele. E ele não anulou. Aí você, como juiz, porque a Comissão Cidadã de Inquérito é um processo de investigação, é a sociedade civil se fazendo presente, querendo descobrir como é que funciona esse Brasil. Então tá aí, nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer pingadinho que você der, viu, gente? R$10, R$5, R$2. Se você puder dar mais, você dê mais. Porque é com esse trabalho de investigação que a gente vai passar esse país a limpo e voltar à normalidade. Entendeu? Porque o que a gente quer é chegar à verdade e à paz, do país inteiro. Tá bom? Mas eu não tenho Pix, João. Tá bom, você não tem Pix. A gente tem uma forma de oferecer para você uma oportunidade de você participar junto com outras pessoas,
né, que também não gosta de dar Pix, mas gosta de fazer um depósito, uma transferência. Aí a gente deixa aqui a nossa conta poupança na Caixa Econômica Federal, agência 151, conta 752-458-498-0. Meu CPF é 248-179-10615. Está no nome de João Batista Guimarães, que é meu nome de guerra, e é na Caixa Econômica Federal que fica a nossa poupança, tá certo? Quem gosta de Pix, pode mandar aí um pingadinho pra gente, que vai ajudar a gente a pagar as contas da Comissão Cidadã de Inquérito. Então, Alexandre de Moraes falou que achou o problema, tinha problema e não quis anular as eleições. E aí agora quer partir para cima da turma toda aí, porque a fake news está atacando o processo eleitoral. Olha, que é isso, Alexandre de Moraes? Gente, vocês não podem deixar o Alexandre de Moraes ficar falando sozinho. Vocês não podem. Essa turma do STF não é um caso sério.